Olá, Sofia, Oiê, tudo bem? tudo e você? Tudo bom? Você está conseguindo me ver? Não, e você? Também não? Ai, meu Deus, o que podemos fazer? Ah, é assim, todas as vezes que eu entrei, nunca consegui ver. Tá bom. Ana Paula, boa noite. Vou colocar aqui os comentários, o nome e telefone de hoje. Dora, boa noite. Sendo estreita. Entendi. Prontinho. Leide, boa noite. Vamos lembrar de pegar um copo com água ou uma garrafa, deixar aí do ladinho, para que seja fluidificada, receba os eflúvios salutares durante o nosso estudo. Sofia, aqui no meu relógio são 21 horas e 3 minutos. Felipe, boa noite. Acho que nós podemos fazer a prece, né?
jogarmos início. Vamos então serenar nossos corações, nossos pensamentos, os nossos afazeres cotidianos, levando a Jesus, a Deus nosso Pai, nossos agradecimentos por todas as bênçãos recebidas, o nosso pedido para que, mais uma vez, os amigos espirituais que acompanham esses trabalhos de estudo venham, em nome de Jesus, nos ajudar a entender seus ensinos, o Evangelho de hoje, e durante esses minutos breves, as vibrações positivas emanadas possam alcançar nossos lares, familiares, aqueles que passam pela nossa mente, que nos pedem prece, os nossos amigos, assim como os espíritos desencarnados que habitualmente caminham conosco. Que Jesus abençoe a cada um com aquilo que verdadeiramente necessitam para o seu bem, para a sua evolução espiritual. E assim, vamos começar então a leitura. Vamos. Sim. A ceifa, a senda estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sobre as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos princípios de tardio arrependimento. Seja qual a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre homens para acordar-se com a inércia, no desespero deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante ao bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptamo-nos à disciplina do próprio espírito, na garantia da felicidade geral e estabelecer em nós próprios o caminho para o céu,
que almejamos. Não te detenhas no círculo da vantagem que apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renuncia, que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhas a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita. É sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Muito bem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a lição, no capítulo 18, a porta estreita. E aqui, né, o título é A Senda Estreita, que faz a mesma coisa, né? Então, nos vem à mente algumas reflexões sobre essa questão da recomendação de Jesus. Porfiai por entrar pela porta estreita. Quer dizer, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele sempre usava de símbolos, né, para nos trazer os ensinos. Então, é lógico que é muito mais fácil passar por uma porta larga, espaçosa, do que entrar por uma porta estreitinha, né? E o que então isso quer dizer? Bom, quando fala porfiai, forçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, quer dizer, nós fomos criados por Deus para evoluirmos e sermos felizes. Por quê? E sermos felizes? Porque a verdadeira felicidade, ela está alicerçada no dever cumprido. Que podemos dizer de outra forma, é a tranquilidade da consciência. Quando nós ficamos intimamente alegres, satisfeitos de termos feito o que era nosso dever. Então, eu acho que nos ajuda muito a realizar o esforço necessário se nós mudarmos a nossa perspectiva quando a gente pensa em felicidade, né? Porque quando nós, antes de reencarnar, estávamos no plano espiritual, nós fizemos um apanhado da nossa situação e concluímos e pedimos, né, que era necessário uma nova reencarnação, a oportunidade de um recomeço, uma oportunidade de fazermos diferente do que até então a gente vem fazendo enquanto humanidade, nós enquanto humanidade. Então, tem até uma lição no livro Vinha de Luz, interessante, e o título é justamente Porta Estreita, onde ele fala assim: antes da reencarnação, necessária ao progresso,
a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa, oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, nós precisamos resgatar, inicialmente, essa perspectiva de que essa porta estreita é, na verdade, a passagem que precisamos realizar para a nossa própria felicidade, para a nossa própria conquista, né, de nós mesmos. Resumindo tudo, é a conquista de nós mesmos. É quando nós entendemos que as coisas materiais, muitas vezes, elas nos proporcionam, sim, uma alegria, uma, um prazer passageiro, né? Porque as coisas da terra são passageiras. Então, quando eu falo mudança de perspectiva, resgatarmos esse entendimento, é porque é o ponto de partida, não é? Para a gente mudar o caminho, porque esse caminho que a gente vem repetindo nos colocou num círculo vicioso onde a gente precisa, então, desse esforço para quebrar, né, esse círculo vicioso, para fazermos diferente, para não cairmos mais uma vez nas mesmas armadilhas criadas pelas nossas próprias imperfeições. Porque tudo que está no nosso caminho foi, de fato, arquitetado, construído por nós mesmos. De acordo com a lei de causa e efeito, se hoje nós encontramos dificuldades, obstáculos, porque nós não soubemos fazer boas escolhas anteriormente. E aí está a sabedoria e a justiça divina se expressando quando nos ensina que cada um de nós é responsável por suas escolhas e que nós teremos a colheita de acordo com o que nós escolhemos e semeamos. Essa é a perfeita justiça. Como que nós queremos receber sem ter feito o esforço de construir, de semear, de colher, não é? Então, acredito que esse seja o ponto de partida, gente. Opa, eu preciso me lembrar que eu estou aqui de passagem. Sim. E essa reencarnação é a minha oportunidade de realizar conquistas verdadeiras. Sofia, você queria fazer um comentário? Fique à vontade. Me interrompa, porque eu não estou te vendo, então não tem como ler a sua expressão. Tá bom. Eu acho que eu tava relendo aqui o trecho que fala sobre que muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperância quando não sucumbem sobre as farpas do crime. Assim, eu entendi que muitos escolhem prazeres fáceis e acabam em sofrimento, né? Vícios, os crimes, né? Isso mesmo, são as ilusões, né? Que às vezes a gente cria de uma felicidade fácil, Sim, mas ela é efêmera, é uma ilusão. Às vezes nossas escolhas nos levam, como você diz, verdadeiramente ao sofrimento, né? sim.
Por quê? Porque não pensamos, daí há algum tempo, não pensamos na vida futura, na perspectiva da vida futura, né? Enquanto espíritos imortais. Sim, e nas consequências, né? Com os erros que você Sim, vai cometendo, dependendo, as consequências vai cada vez mais aumentando, né? vai piorando, né? Uhum. Então, quantas e quantas encarnações nós fizemos, né? Isso. Escolhemos com base nas nossas ilusões criadas por nós mesmos, querendo viver aí, né? Como ele fala aqui, uma estadia agradável, descompromissada, né? Assim, sem compromisso com a gente mesmo, com as coisas, com as outras pessoas, né? Sim, Então, é, nós, aí ele fala aqui, ó, muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais. Então, quantas e quantas vezes nós pensamos na nossa própria satisfação, nos esquecendo do outro, dos sim, direitos, né, dos deveres que a gente tem para com o outro, as pessoas com as quais nós convivemos, a começar da família, né? sim, Então, ter, sim, pode falar. e ter o cuidado com as ilusões, né? Porque acaba que busca os desejos, só os desejos pessoais e que até pode levar aos enganos e os arrependimentos, né? E até aos crimes, né? Sim, Porque a pessoa, no afã de conseguir realizar os seus desejos, seus caprichos pessoais, né? Que geralmente estão baseados no egoísmo, no amor próprio, na vaidade, né? Quando a gente se esquece do outro, a gente está pensando só na gente mesmo. Então, sim, não, não, essa atitude está em desacordo com as leis divinas, né? Porque o que é o resumo das leis divinas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu só uhum, penso em mim, eu não estou fazendo nem uma coisa nem outra, né? uhum. É igual, Então, pode falar. é igual a senhora falou sobre a questão do amor próprio. O amor próprio, assim, pelo o que eu meio que entendo, entre aspas, às vezes é bom, sim, mas em excesso demais para não pensar nas outras pessoas que precisa de uma meio que uma atenção. Por exemplo, a pessoa tá passando por uma vida muito difícil, aí você não liga porque ela tá te falando, entendeu? Por exemplo, é igual aquele ditado, né, que só se olha pro próprio umbigo, né? É Uhum. um negócio que às vezes pode ter amor próprio, mas não em excesso. Sim, porque aí se torna orgulho e vaidade, Sim. né? Uhum. Então, a gente precisa ter amor próprio até certo ponto, como você disse, porque a gente precisa amar a gente mesmo. Quando Sim. Jesus ensinou, ele ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim. Por quê? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir bastante, esse amar a si mesmo. O que significa isso? Significa termos caridade conosco mesmos, respeito por nós mesmos, né? Quando Uhum. eu tenho atitudes descompromissadas, atitudes que prejudicam o outro, eu estou desrespeitando primeiro a mim mesmo, porque eu estou desrespeitando as leis divinas.
Então, não estou me amando, eu não estou cuidando de mim. Sim, E sem fazer isso, como primeira iniciativa, eu não vou conseguir amar o outro. Eu não amo nem a mim mesmo. Eu sim. não tenho respeito, dignidade. Como que eu vou ter isso pelo outro? Não é? Uhum. Bom, então, qual seria o melhor caminho para conseguirmos passar por essa porta estreita? Primeira coisa, não é impossível, porque Deus não seria justo e bom se colocasse dificuldades maiores acima da nossa condição de superar. Né? Os Espíritos nos lembram isto e dizem o seguinte: se não vencemos os obstáculos, que, diga-se de passagem, os maiores estão dentro de nós, se não vencemos, não é porque nos falte condições, é porque nos falta esforço, Uhum. persistência, perseverança para alcançar esse objetivo. De, Sim, enfrentar os desafios, né? os desafios, principalmente os que estão em nós. Que significa isso? O que eu quero dizer com isso? O mais difícil é conseguir mudar a nós mesmos. O mais difícil é fazermos um esforço de autoconhecimento, identificar nossas imperfeições com maturidade, né? De forma verdadeira. E aí sim, nós vamos conseguir trabalhar essas imperfeições. Por Uhum. quê? Nós estaremos mais atentos, nos conhecendo, né? Nós vamos o quê? Procurar corrigir nossas imperfeições, nossos excessos, porque nós ainda temos uma longa jornada aí na senda evolutiva. Mas o que Deus e Jesus pedem de nós é o esforço, é estarmos a caminho, é termos dentro de nós a vontade de nos esforçar. Porque aí, sim, Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, o nosso Guia, vão endereçando as oportunidades que nós precisamos. Agora, a maioria de nós ainda está tão imaturo que acha que essas oportunidades são facilidades. Na Uhum. verdade, não. Aqui, na lição que eu li um trechinho, fala como que a nossa visão, quando estamos na pátria espiritual, é diferente. Que a gente reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Bom, falando assim, vamos traduzir em exemplo. Digamos que em encarnações passadas eu tive um ou mais filhos que eu não cuidei como deveria, como era meu dever como mãe, né? Isso serve também, é claro, para os pais. Não cuidei, não orientei, não eduquei, não assisti do ponto de vista material e espiritual. Né? Aí eu desencarno. Chega lá no plano espiritual, passado algum tempo,
eu começo a refletir, né? Se eu errei muito e peço uma nova oportunidade. Não, agora eu me comprometo a fazer diferente. Bom, como será? Uma das possibilidades é eu não ter filho, porque, né, eu tive essa bênção e não soube valorizar. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que esses filhos que eu não cuidei ficaram doentes. E aí, nessa nova oportunidade, que eu peço muito, né? E por fim eu consigo, os filhos que eu não cuidei vão retornar doentes. E eu vou precisar me dedicar a eles inteiramente. Eles vão precisar que eu dedique a eles a atenção, o amor que antes eu não tive. Então, eles podem vir, às vezes, doentes, né? E Uhum. existem aí força, sacrifício, renúncia, a depender, né, da situação que venham, eles nunca se tornarão independentes, porque não sendo saudáveis, eles vão ficar dependentes por mais tempo ou até a vida inteira, né? Uhum. Então, olha como que são as coisas. Quando a gente está no plano espiritual, a gente tem outra perspectiva das coisas. E quando chega do lado de cá, a gente muitas e muitas vezes perde as oportunidades, abandona os compromissos que teve, prejudica outras pessoas com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, né? Então, quando a gente tem esse entendimento das leis divinas e do quão valiosa é nossa oportunidade, a gente passa a olhar as coisas com outros olhos, com outras lentes, porque a gente entende que a gente precisa verdadeiramente conquistar essa felicidade. Então, passar por essa porta estreita, ao invés da gente ver como assim sofrimento, vamos pensar no escultor que modela um bloco de pedra, cinzelada por cinzelada, né? Chama cinzel, que vai esculpindo ali. Então, nós estamos verdadeiramente tendo a oportunidade de sermos os arquitetos do nosso próprio destino, construir, lapidar nossos espíritos, pouco a pouco, para chegarmos um dia a essa condição de merecer, né, um estado de consciência em que a gente possa viver com tranquilidade, possa se sentir verdadeiramente feliz. E olhe que os espíritos elevados, ao contrário de nós, humanidade, né? Quanto mais evoluídos, mais eles trabalham, porque fazer o bem é a maior alegria deles, Uhum. né? Então, Sim. nós temos alguns pontos aí a considerar nessa conquista. O esforço e a disciplina são indispensáveis, porque se nós, as menores dificuldades, nós deixamos de lado os nossos compromissos, nós então vamos continuar por mais tempo reencarnando assim e perdendo a oportunidade, né? A Uhum. renúncia
Renúncia não é assim viver aquela vida de extremo sacrifício. Não, é renúncia do ponto de vista espiritual. Renúncia ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Sim, Né? A prática do bem. Tanto que a gente se sente melhor quando faz assim, qualquer coisinha para ajudar alguém. Porque pela lei de ação e reação, tudo que a gente faz, a gente recebe. Então, quando a gente faz alguma coisa em favor do outro, a gente está fazendo pela gente, em verdade. E sem esquecer, né, que Jesus mesmo nos diz, quando fazeis o bem a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. sim, Olha a profundidade disso. Porque Jesus é o governador espiritual da terra. Então, quando ele diz que se fizermos o bem a um dos pequeninos, quer dizer, aquele próximo, quem é nosso próximo? Aquele que está precisando de nós. Qualquer pessoa que esteja precisando de nós, desde um pedinte lá na rua, ou um familiar nosso que está dentro da nossa casa, é nosso próximo. Então, ele diz dessa forma, por quê? Para construir o reino de Deus aqui na terra, nós é que vamos construir. uhum, Então, quando ele diz, é a mim que estáis fazendo, é pelo bem coletivo, né? sim. Assim, eu Esse acho bem muito, coletivo é para Jesus e para Deus, né? né? Você ia dizendo mais alguma coisa? Não, eu ia falar assim que fazer o bem ao próximo é muito importante, né? Tanto pra gente, igual a senhora falou, tanto pra pessoa, principalmente para aquela outra pessoa que tá necessitando, né? Sim. Feliz daquele que pode estender as mãos para doar. Porque muito mais difícil é aquele que está estendendo as mãos para pedir, né? Para Uhum, pedir a compreensão, a caridade do perdão. Porque as coisas materiais são as mais fáceis de doar, né? Aquelas que a gente compra e doa são as mais fáceis. Mas quando chega a hora da gente ser menos egoísta, da gente ter mais compreensão com as dificuldades do outro, que estamos todos a caminho, todos nós erramos. Então, quando a gente erra e tem a compreensão do outro, ele entende que nós erramos ali num momento de fraqueza, que não conseguimos nos conter, que não medimos, né, as palavras, as atitudes. Então, a gente se colocar também na condição de que, mais assim, né, muitas vezes nós precisamos que os outros nos compreendam. Então, se a gente precisa que o outro compreenda, nada mais justo que a gente também faça o esforço de entender a dificuldade do outro, né? Nessa caminhada evolutiva nossa. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Então é isso, né? Todo o esforço que fizermos, primeiro será em favor de nós mesmos e também pelo bem coletivo, e nós seremos recompensados, como diz aqui, pela paz interior, pela libertação, né? E pela uhum, ascensão espiritual. Porque a nossa ascensão, ela é lenta,
ela é vagarosa, mas, porém, toda conquista espiritual que realizamos é eterna. Sim. Ninguém nos tira, ninguém nos rouba, né? Assim, eu acho que o amor é o guia verdadeiro, né? Com amor você Sim, se resolve tudo. Igual aqui, a última negócio que tá aqui, que é, e todas as circunstâncias recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Então a porta estreita é o amor de Deus em si. E a larga acaba sendo o seu egoísmo, né? De não sim. ajudar o próximo e pensar só em si mesmo. Então, por isso que a gente precisa pensar que essas oportunidades que Deus nos concede, é como disse aí essa frase, o amor incomensurável de Deus, que nos oportuniza a nos libertarmos das nossas imperfeições, né? Uhum, E à medida que a gente vai se libertando, como eu disse, essas conquistas são para sempre, a gente não regride. Então, muitas vezes a gente acha que essa bondade de Deus, o seu amor, vai se traduzir só em facilidade, quando na verdade tudo que a gente viu é que a gente precisa realmente da felicidade verdadeira, né? uhum. Então, eu vou me despedindo, pessoal, agradecendo a vocês por estar aqui para a gente estudar juntos, né? Todos esses ensinos. Eu que Agradeço agradeço. aí a Sofia pela companhia também. E continuamos, dia a cada dia, um aprendizado, uma lição que nos chega e uma oportunidade. Que Sim. Deus continue nos amparando e Jesus nos guiando aí nessas escolhas, para que sejam boas escolhas, escolhas de equilíbrio, de discernimento. Fiquem com Deus. Bom Com Deus. descanso a todos. Obrigada. Obrigada, Mirna. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sofia. Tchau. Tchau, tchau.